Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus, graça vos seja multiplicada. Estamos, aleluia, Santa Rita, Ministério Crer, quantos estão felizes, digam amém. Amém. Estamos na sexta da vitória, graças a Deus, convite da nossa irmã Marilene, né? Permissão do pastor e do dirigente também. Vamos abrir a Bíblia em São Mateus, capítulo 16. Para dizer para os irmãos que a mensagem que eu ministrei aqui no domingo já está disponível na internet. Você que acessa a internet, é só colocar PLD, mutação, aliás, a outra parte de Judas. Aleluia! A mensagem. São Mateus 16, versículo 18. É com isso, disse. Vamos ler o 17. Mateus 16, 17, 18 e 19. Diz assim. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19 diz: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. A igreja diga amém. Podemos assentar e palmas para Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, Pedro é o modelo de estudo para nossa mensagem de hoje. Nós já ouvimos muito falar sobre ele. Quem conhece os meus vídeos antigos na internet, sabe que eu sempre usei o capítulo 1, verso 2, uma saudação que Pedro manda aos dispersos, aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para obediência e consolação do Espírito Santo, graça vos seja multiplicada. Isso é um pastor falando para os dispersos, para aqueles que na época de César Cláudio, no ano 40, depois da era cristã, foram dispersos por toda a terra, falando para a igreja, tanto gentílica como os judeus. Quem era Pedro, irmão? Eu preguei sobre Judas aqui. Judas seria a maior referência para um pregador, para um apóstolo. Judas seria, teologicamente, racionalmente, humanamente, a maior referência para o ministério. E Pedro? Pedro não seria. Pedro falava basicamente aramaico. Quem era Pedro? Pedro morava em Cafarnaum, uma região igual Itapuã, assim. Viveu muito tempo da sua vida em Jope. Pedro era zelote. E haja visto que não era assim um grande aluno dos fariseus. Pedro era casado, porque em Marcos, no capítulo 2, se não me engano, Jesus, quando vai à sua casa, encontra lá sua sogra. E só tem sogra quem é casado, não é verdade? Então, Pedro era casado. Pedro não era uma pessoa comum, irmão. Aos olhos de Deus, mas aos olhos do homem, sim. Se pegarmos uma contraposição entre Pedro e Judas, em Isaías 22, você vê que Deus diz ali que iria exaltar Eliaquim, iria destituir Sebna, que eram dois mordomos da época de Ezequias. Cristo seria um tipo de Ezequias, Pedro seria Eliaquim e Judas seria Sebna, aquele que não serviu a Deus como se deve. Isso para a nossa vida, irmão, é o seguinte: não está fazendo a obra de Deus como se deve, vai perder o seu lugar na igreja. Tem crente que é de açúcar ou de papel, está chovendo, não vem pregar, não vem cantar, não vem fazer a obra de Deus. Mas se o patrão ligar, ei, preciso de alguém para dobrar aqui, você pode dobrar? Ele sabe que por lei não é obrigado, mas ele vai porque ele quer uma cadeirinha na empresa. Crente, irmão, que não tem dinheiro de oferta, mas tem dinheiro para pagar todos os agiotas que cobra ele. E Pedro, irmão, é o que podemos chamar de um segundo Davi. Hoje você vai ver que Pedro, a vida de Pedro era consequência também de um cumprimento profético, como a sua vida também.
De repente você é como Pedro. Você é uma pessoa iletrada, você não tem muitos recursos teológicos, você não conhece grandes nomes da teologia, como Morgan Campbell, como Martin Lloyd Jones, Leonard Ravenhill, Frederick Kenyon, grandes nomes britânicos, Joe Owen, Jonathan Edwards, mas você é como Pedro, tem o coração ligado a Jesus. Aleluia! Esse capítulo 16, irmão, Deus já me deu 3 mensagens dele. E nesse aqui, Jesus estava em Cesareia de Filipe. E quando Jesus pergunta os discípulos assim, vem cá, que diz o povo que eu sou? Alguém fala assim, Jesus, a sua popularidade está em alta, hein? Alguns comparam o Senhor como Jeremias. A sua maneira de falar é audaciosa como a dele. Ah, é? Que bom, né? Outros comparam o Senhor como Elias. Eles acreditam que se o Senhor pedir fogo do céu, vai cair. O Senhor é um reformador religioso. A sua filosofia é tão atraente que todo mundo quer sentar perto de você e aprender, Jesus. Jesus fala, tudo bem. O que eles dizem não me interessa. E o que vocês dizem? Ah, irmãos, que tem de crente cego hoje em dia, né? Crente, irmão, que compara Jesus com Hare Krishna, compara Jesus com Buda, com Maomé, com todo tipo de grande líder religioso. Pedro é que toma a palavra, irmão, e ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus? Aleluia! Jesus olha para ele assim e fala assim, Simão Barjonas, bem-aventurado é você é um homem feliz. E porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. Sabe o que eu aprendo com Pedro aí, irmão? Pedro não aprendeu aos pés de Gamaliel como Saulo. Se fosse Saulo, se fosse indagado aqui, ele ia dizer, você é um falso profeta. Você é só mais um profeta que apareceu. Você é só um pregador de multidões. Você não é o Messias. Você é um Galileu. Pela Bíblia, Galileu não pode ser Messias. Já Pedro, na humildade dele, disse, tu és o Cristo. A igreja, irmão, que não segue o mesmo caminho de Pedro, é a igreja que perdeu a simplicidade. É a igreja, como eu falei aqui no domingo passado, enche linguiça quando prega, critica e imita pregadores de Camboriú, não sabe entender a Bíblia como tem que ser entendido, porque Deus, quando usou o irmão lá, era uma palavra que é outra, mesmo usando o mesmo texto. Então, irmão, Pedro era um homem simples, mas ele deu essa palavra, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmão, Satanás não gosta de crente Pedro, não, irmão. Satanás fala assim, você tem a revelação de Deus, né? Você não está vendo ele só como um Galileu, não, né? Eu não consigo enganar você, porque você tem uma fé viva. Existe a fé morta, irmão. Existe aquela fé que a pessoa fala assim, Lázaro vai ressuscitar, mas no último dia. Meu filho vai se converter. Na última morte, quando tomar um monte de tiro. É um monte de crente fraco, irmão. Pedro tinha uma fé viva. Ele diz, tu és o Cristo. Jesus diz, assim como o Pai te revelou, eu também te revelo. Você é Pedro, pedra minúscula. Pedro, ele é conhecido no grego Petros, no aramaico Cefas e no hebraico Simão. Na verdade, o nome dele era Simão. Mas Jesus troca o nome dele, porque Jesus como rei, se você não sabe, todos os reis, os grandes monarcas da Bíblia, têm poder para trocar o nome das pessoas. Você quer ver? O Josué da Bíblia, o nome dele era Oséias, quando ele era escravo. Virou amigo de Moisés, virou Josué. É igual Pedro, era Simão Barjonas, pescador da Galileia, o mar de Tiberíades, né? O lago de Genezaré, são 3 lugares, 3 nomes para um lugar só. Jesus fala, você é Pedro. Da mesma forma, tem pessoas, irmão, que falam, você não pode ser profeta, porque você não tem carro do ano. Você não pode ser pastor, porque a sua igreja é pequena. Mas Jesus disse, você é pastor. Não importa quem diz que não pode, você é. Aleluia. Alguém está dizendo que você não é missionário, porque você não tem programa de rádio, não tem programa de TV. Você é missionário. Você tem que dizer, eu sou o que Jesus disse que eu sou, irmão. Quem morreu na cruz por mim foi Jesus. Entende? Então, irmãos, Pedro passou por muitas perseguições. E outra coisa, Jesus mostra o mistério aqui. Eu edificarei a minha igreja. Olha só, que coisa forte. Os católicos falam, Pedro é a pedra da igreja. Não. Salmo 118, 22,
diz que é Jesus. E Paulo fala em Efésios 2, e versículo 19, aliás 22, que todo edifício bem ajustado cresce como edifício de Deus, do qual Cristo é a principal pedra. Entendeu? Então não é Pedro. Jesus está falando de uma revelação aqui. Meu Pai te revelou, eu sou Cristo, eu sou a pedra. Você é a segunda pedra, Pedro. Eu vou te provar que Pedro é a segunda pedra depois de Jesus. Vou te provar. E outra coisa, o tema da nossa mensagem é as portas do inferno. Pedro, irmão, depois daqui, Satanás lutava para acabar com a vida de Pedro. Se você pega, sabe por quê, irmão? Porque Pedro ele sempre teve uns grandes momentos de Jesus na terra. Se você pega Mateus 10, 2, o primeiro discípulo que aparece na descrição de Mateus é Pedro. Marcos também, Pedro. Você vê Lucas, Pedro é o primeiro. E João também diz, é Pedro. Pedro é tão importante que no Monte da Transfiguração, em São Mateus 17, Pedro, Tiago e João, parece Pedro primeiro lá. Ele vê Jesus, vê Elias e Moisés. Se você pega no capítulo de número 15, verso 5 de 1 Coríntios, você vê Pedro sendo o primeiro a ver Jesus ressuscitado. E depois os 12. Pedro, irmão, depois que Jesus foi para o céu, foi Pedro que trouxe, que entrou primeiro no tabernáculo, leu o capítulo 1, verso 13 de Atos. Ele entra no cenáculo liderando a igreja indo orar. É Pedro que quando toma a palavra para poder consagrar um irmão a pastor, Pedro é o primeiro que fala. O que acontece em Atos 2? Depois do Pentecoste, Pedro começa a pregar. Mas esse Pedro agora, irmão, não é o Pedro que traiu Jesus. Não é aquele homem que teve medo de morrer. Não é aquele homem que Satanás disse, deixa eu peneirar ele. Esse Pedro agora, Satanás pode peneirar o que quiser, que ele vai sair aprovado. Esse Pedro agora tem um timbre como o de Davi. Nos dias de Pedro, se você pega o capítulo 15 de Atos, você vai ver que ele cita uma passagem que foi falada pelo profeta Amós, que Deus ia edificar o templo antigo da casa de Davi. É porque não dá tempo para falar, irmãos. Olha só o que Pedro fala. E olha só, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Quando isso acontece? No tempo de Pedro. Então Pedro era esse Davi. Um homem sensível ao coração de Jesus. Um homem que Satanás conhecia o coração dele. Ele é nervoso, mas ele é fiel. Ele negou Jesus 3 vezes, mas ele vai ser um grande pastor. Glória a Deus. É ele que encontra Jesus. Ele é o único que desce de cima do barco. É o único entre todos que tenta andar no mar da Galileia. E outra coisa, debaixo de chuva. Hoje é o pastor da igreja. É ele que vai nas madrugadas orando, enquanto o mar está açoitando a igreja. É o pastor que sente no ombro o peso do ministério. Você que fala do pastor, meu irmão, vai se converter. Para de criticar o pastor, porque o pastor hoje representa Pedro na terra. Ele tem a chave, e a Bíblia diz, a chave. Se ele consagrar o irmão aqui evangelista, é evangelista. Fica olhando o tamanhozinho dele, que não tem uma multidão não, é Pedro na terra. Se ele falar é pastor, irmão. Jesus fala, amém, meu servo. É pastor. Chegou o tempo dele? Chegou, Senhor. Amém. Consagra. É diácono, está separado? É diácono. E ai daquele que levanta, irmão, contra aquele que é Pedro na terra. E esse homem, irmão, sofreu muitas perseguições. Antes de Pedro se converter, você vê que Jesus não chama Pedro de servo, chama ele de apóstolo. Igual muita gente é pastor, mas não é servo. Tem pessoa que é pastor, prega bem, tem canais na internet, mas não serve a Deus. Vê uma mulher de perna grossa, vê uma oportunidade de droga, uma oportunidade de encher a cara, ele está ali dentro. Um dos maiores congressos da Assembleia de Deus, irmão, Gideões Missionários, não tem que falar, pastor Cidino reclamando que muitos pregadores e cantoras em pecado.
Então você pode ser ministro, mas não pode ser servo. Você até pode ser membro e ser servo, mas ser servo é uma qualidade de quem obedece a Deus. Por isso que Jesus vai falar em São Mateus 7, diz, verso 23, eu nunca vos conheci. Você foi usado, foi usado, mas pois é. O que você tornou minha casa? Casa de comércio? Ficou rico, né? Vendeu tijolinho, relógio da bênção incessante, botou porta dentro da igreja para o povo entrar e passar. Fez tanta coisa, né? Qual é o seu propósito? Quantas almas você ganhou? Ah, Jesus, tanta gente prosperou. Prosperou. No meu tempo, eu também multipliquei pão e peixe e ninguém se converteu. Aleluia. Veja, irmão, era de Cafarnaum, a terra mais ingrata da Bíblia Sagrada. Jesus chegou a morar em Cafarnaum, chegou a curar enfermos, expulsar demônio, e ninguém quis se converter. Jesus diz em Mateus 11, na terra de Pedro, ele falou, olha, Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra vão ter menos repouso que vocês. Pedro era de uma terra, irmão, como Santa Rita, como o bairro Universal onde eu moro, como todo o Espírito Santo. Jesus está aqui, mas o povo só quer a bênção. Quando o marido larga a cachaça e fica carinhoso, deixa de vir para a igreja. Agora, quando ele fica violento, vem aqui pedir oração. Quando o filho larga a droga e fica tudo ok, você pode chegar ali domingo. Está ali comendo frango com batata e ouvindo a Amada Batista. E a igreja de Deus abandona. Pedro, irmão, é uma pessoa que Jesus fez a pergunta a ele 3 vezes. Você me ama, Pedro? Tu sabe, Senhor. Se Jesus fosse outro, jogar, rapaz, você é hipócrita. Você me negou 3 vezes. Você não conseguiu expulsar certa casta de demônios. Só Deus te fazia pergunta, você não entendia nada. Então Jesus, irmão, não cobrava de Pedro aquilo que ele não era. Então Deus não vai te cobrar uma coisa que você ainda não é. Deus não vai cobrar você uma conversão que você ainda não tem. Se você não aguenta a piscada de olho de uma mulher, Deus não vai permitir Satanás botar uma mulher nua na porta da sua casa, não. Se você não aguenta uma propina de 10 reais, ninguém no seu emprego vai te oferecer uma promoção se você entrar no sistema de corrupção, não. Eu já passei por várias coisas assim, não me conte. Me tiraram até do carro onde eu estava na empresa, pode me botar para varrer chão, mas não entro no sistema de vocês. Deus quer pessoas, irmão, como Pedro. Pedro, se você for olhar a cultura dele, o diabo mostrava um caminho para ele. Você pode ser rabino, você já é zelota. Estuda, aprende, cresce. Assim é o mundo. O mundo, para crentes que cantam, e tem muitos, irmãos, igual alguns por aí que a gente já ouviu falar, começou na carreira gospel, depois foi cantar para o mundo. Pregadores que deixaram de ser pregador para ser ator. Então as portas do inferno, engraçado que Jesus fala porta, e não fala uma porta. Porque são várias. O que é porta, irmão? Para que serve a porta? É entrar e sair, não é verdade? Então você tem acesso às coisas do mundo. Se você for ver, irmão, hoje tem 10.000 religiões no mundo. Religiões fortes. Algumas delas assinaram tratado com a besta, que é o Papa Francisco, um deles, né? E igrejas, irmão, também estão assinando tratado, anglicana, presbiteriana e tantas outras. Então aí as portas do inferno. Está aí o Henrique Cristo, está aí o tal do José de Jesus de Miranda, que eles falaram que ele não ia morrer, ia ser glorificado, morreu de cirrose. Mês passado, de tanto beber álcool, e as pessoas acreditavam que ele era um porto seguro. É igual Maradona, fundaram a igreja para ele, fizeram uma estátua de ouro em homenagem a Maradona. E você sabe onde estava Maradona nessa época? Ele estava, irmão, se curando de problema de droga. Maradona estava tão carente da bênção como aqueles que estavam pedindo a bênção a Maradona. Hoje em dia, santos são portas do inferno. Falsos pastores são portas do inferno. Vai conversar com Masaharu Taniguchi. Vai conversar com homens que defendem a doutrina do reverendo Moon. Vai conversar com gente neopentecostal. Quando ele tiver de chinelinho de dedo é porque você está em pecado. Vocês são portas do inferno. Pessoas que tornam a casa de Deus em comércio, transformam nós em clientes e eles em empresa. Nós temos, irmão, que em nome de Jesus, parar de
de ficar buscando portas. Nós temos que buscar uma porta, que é Jesus Cristo. O capítulo 10 de São João. Os pastores de hoje tinham que ler o capítulo 10 de São João. Jesus fala, eu sou a porta. Aquele que não passa por mim é ladrão e salteador. Qual é a porta que é Jesus? É a porta estreita. Os critérios de ser um pastor não implica em ele ter uma multidão, e sim ele viver e pregar a verdade. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte, o manual correto do evangelismo é o testemunho. Sabe por que a igreja do passado ganhava mais igrejas do que hoje? Que hoje nós estamos uma vergonha. Que antigamente o povo andava no temor. Hoje em dia os crentes, você vê eles na rua xingando, jogando fliperama, namorando com moça que não é crente, caindo na fornicação. Você vê crente de bermuda, crente jogando capoeira junto com os ímpios. Você vê eles lutando jiu-jitsu. Você vê eles falando. O verbo, a maneira de se expressar de muitos jovens é igual do mundo. E eles falam, temos que fazer de tolo para ganhar os tolos. E ele se faz de tolo e não ganha ninguém. A igreja católica no passado tinha os padres que fumavam, bebia, ia para a festa mundana. Eles não ganhavam ninguém e a igreja ficava difamada. Segundo Pedro 2, olha só Pedro falando, que por causa desses falsos crentes, seria difamado o caminho da verdade. Eles tornariam a casa de Deus em comércio. A Bíblia diz ainda por Pedro que eles amontoariam comichões no ouvido. Aliás, Paulo falando. Pessoas, irmão, que adotou aquela doutrina, não, eu quero ouvir o que ele tem para falar. Mas a Bíblia está falando outra coisa. Não, eu quero ouvir ele. Eu não quero a Bíblia, eu quero ele. Na Rússia, Sergei Turov, uma das grandes portas do inferno lá, quando você prega Jesus na praça, eles falam, pode parar. Já temos o nosso Cristo. Quem é? Sergei Turov. Nós seguimos a ele, pode parar por aí. Pessoas, irmão, que se afastaram da Bíblia. Pessoas que não reconhecem Jesus. Pessoas como Gamaliel, que tem muito conhecimento teológico. Mas quando vê um homem como Pedro sofrer, ele diz, cuidado. A palavra de Pedro incomodaram até o espírito de Gamaliel, foi mestre Paulo. Pega o capítulo 5, verso 29. Pedro, junto com os discípulos, diz assim, nos importa mais temer a Deus do que aos homens. A mente de Gamaliel viaja no tempo dos apóstolos e fala, o reino de Deus sofria perseguição naquele tempo. Eles possivelmente estão servindo a Deus. O que é que o nosso testemunho, irmão, está projetando para o mundo? O que é que as pessoas pensam de nós como crentes? Agitadores, gritadores, puladores, companheiros, o quê? Tem lugar, irmão, que o diabo não se incomoda se encher, porque é porta do inferno. Tem igreja aí, irmão, que vira uma umbanda, gente girando, caindo no chão. E os crentes ali, irmão, não aprendem nada. Sai dali, irmão, com a cabeça cansada de tanto girar. Sai dali, com o ouvido quase estourando de tanto pregador gritar no ouvido dele. Sai dali, irmão. Eu já vi casos assim, da pessoa girar no alto e bater a cabeça no chão. E o povo dizer que estava arrebatado. Só se foi para o inferno, né? Você consulta aquela pessoa, vem cá, irmão, a senhora caiu. Já foi no céu ou no inferno? Porque todo arrebatamento Deus mostra alguma coisa. Ah, não vi nada, eu estava caído. Isso é obra de Satanás dentro da igreja. Cair no espírito é obra do diabo. Eu vejo pregadores grandes cair dentro da igreja, perdendo sentido. Eu já fui nesse movimento, irmão. Não cair. Eu falei, eu desafio o pastor a fazer eu cair. Ele fez oração, caiu um monte de endemoniado lá, e eu não caí, fiquei acordado. A verdade é que até ímpio não cai, irmão. Porque às vezes ímpio tem uma visão melhor do que a nossa. Irmão, nós temos que voltar à simplicidade do Evangelho. Pedro era um homem como Davi. Foi ele que foi a segunda pedra, como nós somos pedra hoje. Sabe por que o ministério de Pedro crescia? Se você pega o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Saulo perseguindo a igreja. No verso 31, Pedro, ele vai para Lida e Sarona fazer obra de Deus. Pessoas recebem curas. A filha de Enéas, a Tabita, também chamada de Dorcas, recebe bênção, é ressuscitada, e o povo fala, fica com a gente, Pedro. Agora tem missionário, irmão, que chega na nossa casa
ele enche a barriga de carne de porco com macarrão, ele fala mal do pastor dele, ele critica A e B, e não fala nada de Deus. Fala mal da irmã que de repente não cantou bem, do pastor que não pregou bem, do pastor aqui que a igreja está ainda crescendo, mas não fala nada de Deus, irmão. A Bíblia diz em João 5:25, a Bíblia fala que aquele que é enviado por Deus fala as palavras de Deus. Pedro, quando ia fazer algo de Deus, ele ia para pregar o evangelho. Pedro, irmão, ele tinha tanto poder, tanta unção de Deus. No capítulo 4 de Atos, você vê que é ele que sai lá fora para repreender os fariseus. Capítulo 5, é Pedro que repreende Ananias e Safira. E tem pastor covarde hoje em dia, irmão. Gente que o dízimo dele não é aquele, ele vai e bota lá o que ele quiser. Tem pastor que sabe da verdade e não repreende. Pastor medroso. E tem que falar, meu irmão, você tem que parar com essa vida. Obreiro que anda na prostituição, bebendo. Aí o camarada passa um tempinho lá no mundo, aí volta. Só porque ele está, o pastor lá, Deus já está usando. Não, irmão, vai te cair, ó, para valorizar o seu cargo. Se você pega o capítulo 8 de Atos, você vê um Pedro corajosíssimo. Você vê Pedro chegar perto de Simão, e Simão era o ex-macumbeiro. Ele fala assim, rapaz, eu quero o poder que vocês têm, que vocês põem a mão na cabeça das pessoas, eles recebem o Espírito Santo. Como é que eu faço? Pedro fala, o teu dinheiro seja para a sua condenação. E quanto pastor, irmão? Eu soube de um apóstolo aí, cobrou 5.000 para botar a mão na cabeça da pessoa, para orar para a pessoa. Pedro não era capitalista. Pedro era um homem de Deus. Pega o capítulo 10 de Atos, ele passa por um arrebatamento de sentidos e não cai no chão não, ele fica olhando. Deus mostrar visões para ele. Tem pastores que perdeu essa visão, irmão. Anjo de Deus não aparece para crente carnal, a não ser que seja o diabo, né? E Pedro, ele, irmão, em todo o livro de Atos, você vê a ida dele até a casa de Cornélio. A fama de Pedro era tão santa que quando Cornélio viu ele, se dobrou diante dele querendo adorar Pedro. E tem pastor que quando chega na sua casa, você fala, pelo amor de Deus, tomara que ele não fale mal da esposa dele dessa vez. Tomara que ele não fale mal do círculo de oração. Tem pastor sedutor que fala assim, irmão, eu estou tão mal no meu casamento. Eu já falei com Deus. Eu estou pensando em outra pessoa. Tem que ser alguém assim, que nem a senhora. Pedro foi fazer a obra de Deus, irmão. Acabou de pregar, o fogo do céu caiu, batizou o povo, e eles foram batizados. A igreja aumenta quando você serve a Deus, como Pedro seguia. Pedro é o Davi, irmão, do Novo Testamento. Que Davi conhecia o coração de Deus, a sensibilidade do coração de Deus. Lê o Salmo 51. Aí você pega a vida de Pedro, ele conhecia o coração de Jesus. Por isso Deus deu 2 revelações para Pedro. É por isso que no capítulo 12 de Atos, você vê que Tiago é morto à espada, Pedro está preso e com a cabeça posta a prêmio. Pedro está tranquilo, irmão. Está descansando, fala, morrer é Cristo, o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas aí vem o arcanjo Miguel e fala, sai daí, Pedro. Não é sua hora ainda não. Sai. E a igreja, em constante oração, irmão, diz a Bíblia que eles nem acreditaram que Pedro ia sair. Igual você, irmão, você às vezes recebe livramento, milagre da parte de Deus e até a igreja às vezes não acredita. Deus, irmãos, ele usa pessoas como Pedro. Pedro deixou 2 epístolas para que a gente pudesse ler. Se você pega o capítulo 3, verso 16, da 2ª epístola de Pedro, você vai ver que ele lia as cartas de Paulo. E tem crente, irmão, que ele não lê o livro do irmão aí se escrever. Não vou ler não, porque, não sei, ele não prega na televisão, não é famoso. Paulo já era um grande escritor. Mas tem gente, irmão, que ia falar assim, não lê. Você vê essas grandes igrejas hoje em dia, irmão, você só vê elas orarem por eles mesmos. Igual teve um deles que morreu um tempo atrás. Não sei, eu duvido muito da salvação de um homem como aquele. Se você tomar santa ceia em qualquer igreja, você pegava 60 dias de banco na igreja dele. Parece que o pão aqui é do capeta. Entendeu? Se você pregasse aqui,
Lá você pegava 70 dias sem descobrir. Igrejas legalistas. Então, Pedro não era assim. Pessoas assim, quando eles estão no auge, na televisão, eles falam, vamos orar pela nossa igreja. E ora pela igreja dele, pelos ímpios, e as pessoas que não são da igreja dele, não tem salvação para eles. Então tem gente assim, irmão, que são portas do inferno. Pessoas que são egoístas. Eu sou pastor. Teve um pastor aí, conhecido, que ele falou, ó, se não seguir a minha visão, não vai crescer, minha igreja tem 9 milhões, tem que fazer do jeito que eu faço. Acordar 3 da manhã para orar, subir um monte para consagrar. E o que tem de crente, irmão, que imita, e a igreja desses crentes continua vazia. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Um dia o pastor Miles Murray estava falando sobre o ministério de cada pessoa. Ele está falando que as aves não sabem nadar e os peixes não sabem voar. O dia que uma águia, olhando o peixe, fala assim, poxa, ele nada tão bem, eu acho que eu consigo fazer isso. O dia que ela entrar dentro d'água, ela morre. Então, irmão, não queira, para dizer que Paulo, no capítulo 2, verso 9 aos Gálatas, ele chama Pedro, Tiago e João de colunas. Ele não tentava ser como Pedro. Ele fazia a obra como missionário. Pedro era pastor. Agora tem gente, irmão, querendo fazer a obra que não é para ele fazer. Se Deus não te chamou para ser pastor, você não é pastor. Não porque eu quero ser pastor. Eu conheço irmão que é pastor por dizer, ele é um evangelista, ele nem para na igreja. Vive pregando, não para na igreja. Porque ele não é pastor. A instituição, a igreja, chama ele de pastor, porque ele fundou o ministério, mas nem ele toma conta do rebanho. Quem toma é outro, porque ele não para, ele fica pregando. Então, irmão, não queira ser o que você não é. Glória a Deus. Olha o que Paulo falou aqui no capítulo 2, que aos Efésios. Ele diz assim, irmãos, todo edifício bem ajustado. Você pega, por exemplo, as bases disso aqui, se não tiver no prumo, no nível, não sobe não, vai ficar tudo todo, pode cair, né, pastor? Então tem muito crente, irmão, caindo na graça, caindo fora da graça, dizendo que é profeta. Deus está me mostrando. O que você viu, irmão? Eu estou chorando porque eu não vi nada. Não viu nada, irmão, não é profeta. Profeta, igual viu o profeta hoje, ele olhou para uma moça, passou tudo que Deus mostrou para ela. Ela falou, nossa, como é que você sabe isso? Lá tem gente que é adivinhão. Ele fica assim, quer ver? Aí a senhora está sem aliança, ele diz, Deus te mostra, o teu Isaac está chegando. Olha para o irmão ali e fala, irmão, eu vejo uma mala na sua frente. O senhor, eu vejo, só conheci um que revelou que o irmão iletrado, coitado, ia rodar o mundo pregando o evangelho. Mataram o irmão de paulada lá em Nova Rosa da Penha. E ele antes falou, eu vejo. Morreu. A viúva falou, eu queria achar esse profeta. Para falar só que lá no céu ele está fazendo missões, né? Não, irmão, não vamos acrescentar nada do que Deus não mostrou. O apóstolo Pedro era um homem que contribuiu com a cultura da igreja. O apóstolo Pedro escreveu 2 epístolas e ajudou a escrever o Evangelho de Marcos. O que é que você tem feito nos seus dias de folga? Você tem pego a Bíblia, feito um estudo, tentado meditar na Bíblia? Porque se você quer saber o segredo de ser um grande pregador, é meditar na Bíblia, irmão. Eu, quando praticava Kung Fu, eu era um lutador de Kung Fu muito bom. Entendeu? Era 5, 6 socos por segundo. Entendeu? Não era fácil, não. Chute, se pega na perna e quebra a perna. Se eu pulo no pescoço, jogo no chão e a tristeza. Então tem crente, irmão, que ele não medita nas escrituras. Ele chega aqui, ele fica pregando, daqui a pouco ele está pulando numa perna só. Daqui a pouco ele cai no chão e não é mistério. É mistério, palhaçada. Palhaçada. Crente que entende de Bíblia, ele cita a Bíblia. Vai conversar com um advogado abalizado na lei. Ele cita a lei. Então nós, irmão, temos que parar com esse espiritismo dentro da igreja. Acabar com isso. Milagres acontecem naturalmente. Tá bom? É possível que enquanto você cante, Deus esteja curando a alma de alguém, ou até fisicamente. Acontece. Eu sou da Assembleia de Deus, que às vezes pessoas endemoniadas caíam
dentro da igreja sem ninguém expulsar. Você chegava assim e via a pessoa se retorcendo igual porco no chão. Porque o lugar tinha o temor de Deus. O irmão ia lá, expulsava o demônio. Mas tem igreja, irmão, que a pessoa chama um demônio para dentro da igreja. Que é Satanás! Nós estamos te desafiando! Amém? Eu vi um vídeo esses dias de um pastor lá na África, irmão. Lá fora tinha 3 pessoas desafiando ele para uma luta. Sabe como é que o pastor ficava? Assim, ó. O macumbeiro pegou o negócio, começou a jogar troço em cima dele, que ele devia, irmão, para ajudar ele, conseguiu expulsar o demônio. Mas ele ficou assim, ó. Para com isso, irmão. Chegar lá perto dele, o que foi? Faz o que você tem que fazer aqui. E deixar ele fazer a pimba dele, jogar troço no chão, jogar, vai, joga assim de mim. Tem crente, irmão, que se ele vê um aguidar arriado na casa dele, ele, oh meu Deus! Irmão! Oh, irmão! Olha para mim, irmão! Ai, o diabo está ali fora! Chuta isso aí, rapaz! Sabe por quê? A consciência dele, irmão, está pesada. Ele está na igreja, não confessou pecado, anda com falso cara com os irmãos, por isso ele tem medo do diabo. Se ele pisar ali, ele fica todo leproso. Então, irmão, vamos passar a obedecer a palavra como Pedro. E você vai ver, irmão, que vão vir perseguições, porque Pedro passou por muitas perseguições. Você pega o livro de Atos, que não temos tempo para falar. Mas no capítulo 15 de Atos, vou finalizar agora. Pedro, olha só a importância do ministério de Pedro. Paulo e Barnabé, irmão, estavam discutindo porque alguns fariseus se converteram, aceitaram Jesus. Só que eles disseram assim, nós vamos servir Jesus, mas vamos fazer igual a igreja messiânica. Vamos circuncidar quem não é circuncidado, vamos ter, todo mundo vai guardar a lei, mas vamos crer em Jesus. E Paulo fala, não, mas a circuncisão é no coração, é conversão, e bate-papo, ninguém queria ouvir nem Paulo nem Barnabé. Pedro fala, irmão, aí, é o que Jesus falou, aquele que é pastor, as ovelhas do irmão, aí as ovelhas, ó. Pedro fala, olha, vocês estão querendo fazer a igreja carregar um jugo pesado, que nem nós, nossos pais aguentamos carregar? Para com isso, rapaz. Fala com eles para eles não fornicar nem comer comida sufocada. O mais do Espírito Santo completa. Sabe o que aconteceu? Acabou. Então, não queira fazer, Paulo estava querendo fazer o que só Pedro podia fazer, irmão. Pedro estava olhando para ele, gritando, aquela confusão, quando Pedro fica em pé e fala, irmão, era a voz de Jesus ali, irmão. Era Jesus na boca de Pedro falando. Entendeu, irmãos? Então, vamos colocar no coração, irmão. O que Deus te chamou para ser, você vai ser. Diante de Deus você já é. Se você ainda não é consagrado, Deus vai tocar no pastor, você vai receber a consagração. Mas fica no propósito. Fica na vigilância. Você vai ver que Deus vai te honrar. Quantos creem assim, digam amém. Vamos orar agradecendo a Deus, irmãos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça vos seja multiplicada. Estamos, aleluia, Santa Rita, Ministério Crer, quantos estão felizes, digam amém. Amém. Estamos na sexta da vitória, graças a Deus, convite da nossa irmã Marilene, né? Permissão do pastor, aqui do dirigente também. Vamos abrir a Bíblia em São Mateus, capítulo 16. Para dizer para os irmãos que a mensagem que eu ministrei aqui no domingo já está disponível na internet. Você que acessa a internet, é só colocar PLD, mutação, aliás, a outra parte de Judas. Aleluia! A mensagem. São Mateus 16, versículo 18. Com isso, disse-me. Vamos ler o 17. Mateus 16, 17, 18 e 19. Diz assim. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjona,
porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19 diz, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. A igreja diga amém. Podemos assentar e palmas para Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, Pedro é o modelo de estudo para nossa mensagem de hoje. Nós já ouvimos muito falar sobre ele. Quem conhece os meus vídeos antigos na internet, sabe que eu sempre usei o capítulo 1, verso 2, uma saudação que Pedro manda aos dispersos, aos eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para obediência e consolação do Espírito Santo, graça vos seja multiplicada. Isso é um pastor falando para os dispersos, aqueles que na época de César Cláudio, no ano 40, depois da era cristã, foram dispersos por toda a terra, falando para a igreja, tanto gentílica como judeus. Quem era Pedro, irmão? Eu preguei sobre Judas aqui. Judas seria a maior referência para um pregador, para um apóstolo. Judas seria, teologicamente, racionalmente, humanamente, a maior referência para o ministério. E Pedro não seria. Pedro falava basicamente aramaico. Quem era Pedro? Pedro morava em Cafarnaum, uma região igual Itapuã, assim. Viveu muito tempo da sua vida em Jope. Pedro era zelote. E haja visto que não era assim um grande aluno dos fariseus. Pedro era casado, porque em Marcos, no capítulo 2, se não me engano, Jesus quando vai à sua casa, encontra lá sua sogra. E só tem sogra quem é casado, não é verdade? Então, Pedro era casado. Pedro não era uma pessoa comum, irmão. Aos olhos de Deus, mas aos olhos do homem, sim. Se pegarmos uma contraposição entre Pedro e Judas, em Isaías 22, você vê que Deus diz ali que iria exaltar Eliaquim, iria destituir Sebna, que eram dois mordomos da época de Ezequias. Cristo seria o tipo de Ezequias, Pedro seria Eliaquim e Judas seria Sebna, aquele que não serviu a Deus como se deve. Isso para a nossa vida, irmão, é o seguinte, não está fazendo a obra de Deus como se deve, vai perder o seu lugar na igreja. Tem crente que é de açúcar ou de papel, está chovendo, não vem pregar, não vem cantar, não vem fazer a obra de Deus. Mas se o patrão ligar, ei, preciso de alguém para dobrar aqui, você pode dobrar? Ele sabe que por lei não é obrigado, mas ele vai porque ele quer uma cadeirinha na empresa. Crente, irmão, que não tem dinheiro de oferta, mas tem dinheiro para pagar todos os agiotas que cobra ele. E Pedro, irmão, é o que podemos chamar de um segundo Davi. Hoje você vai ver que Pedro, a vida de Pedro era consequência também de um cumprimento profético, como a sua vida também. De repente você é como Pedro, você é uma pessoa iletrada, você não tem muitos recursos teológicos, você não conhece grandes nomes da teologia, como Morgan Campbell, como Martin Lloyd Jones, Leonard Ravenhill, Frederick Kenyon, grandes nomes britânicos, John Owen, Jonathan Edwards, mas você é como Pedro, tem o coração ligado a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse capítulo 16, irmão, Deus já me deu 3 mensagens dele. E nesse aqui, Jesus estava em Cesaré de Filipe. E quando Jesus pergunta aos discípulos assim, vem cá, que diz o povo que eu sou? Alguém fala assim, Jesus, a sua popularidade está em alta, hein? Alguns comparam o Senhor como Jeremias. A sua maneira de falar é audaciosa como a dele. Ah, é? Que bom, né? Outros comparam o Senhor como Elias. Eles acreditam que se o Senhor pedir fogo do céu, vai cair. O Senhor é um reformador religioso. A sua filosofia é tão atraente que todo mundo quer sentar perto de você e aprender, Jesus. Jesus fala, tudo bem.
O que eles dizem não me interessa. E o que vocês dizem? Ah, irmãos, que tem de crente cego hoje em dia, né? Crente, irmão, que compara Jesus com Hare Krishna, compara Jesus com Buda, com Maomé, com todo tipo de grande líder religioso. Pedro é que toma a palavra, irmão, e ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus? Aleluia! Jesus olha para ele assim e fala assim: Simão Barjonas, bem-aventurado é você é um homem feliz. E porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. Sabe o que eu aprendo com Pedro aí, irmão? Pedro não aprendeu aos pés de Gamaliel como Saulo. Se fosse Saulo, se fosse indagado aqui, ele ia dizer: você é um falso profeta. Você é só mais um profeta que apareceu. Você é só um pregador de multidões. Você não é o Messias. Você é um Galileu. Pela Bíblia, Galileu não pode ser Messias. Já Pedro, na humildade dele, disse: tu és o Cristo. A igreja, irmão, que não segue o mesmo caminho de Pedro, é a igreja que perdeu a simplicidade. É a igreja, como eu falei aqui no domingo passado, enche linguiça quando prega, grita, imita pregadores de Camboriú, não sabe entender a Bíblia como tem que ser entendido, porque Deus, quando usou o irmão lá, era uma palavra que é outra, mesmo usando o mesmo texto. Então, irmão, Pedro era um homem simples, mas ele deu essa palavra: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmão, Satanás não gosta de crente Pedro, não, irmão. Satanás fala assim: você tem a revelação de Deus, né? Você não está vendo ele só como Galileu, não, né? Eu não consigo enganar você, porque você tem uma fé viva. Existe a fé morta, irmão. Existe aquela fé que a pessoa fala assim: Lázaro vai ressuscitar, mas no último dia. Meu filho vai se converter. Na última morte, quando tomar um monte de tiro. É um monte de crente fraco, irmão. Pedro tinha uma fé viva. Ele diz: tu és o Cristo. Jesus diz: assim como o Pai te revelou, também te revelo. Você é Pedro, pedra minúscula. Pedro, ele é conhecido no grego Petros, no aramaico Cefas e no hebraico Simão. Na verdade, o nome dele era Simão. Mas Jesus troca o nome dele, porque Jesus, como rei, se você não sabe, todos os reis, os grandes monarcas da Bíblia, têm poder para trocar o nome das pessoas. Você quer ver? O Josué da Bíblia, o nome dele era Oséias, quando ele era escravo. Virou amigo de Moisés, virou Josué. É igual Pedro, era Simão Barjonas, pescador da Galileia, o mar de Tiberíades, né? O lago de Genezaré, são 3 lugares, 3 nomes para um lugar só. Jesus fala: você é Pedro. Da mesma forma, tem pessoas, irmão, que falam: você não pode ser profeta, porque você não tem carro do ano. Você não pode ser pastor, porque a sua igreja é pequena. Mas Jesus disse: você é pastor. Não importa quem diz que não pode, você é. Aleluia! Alguém está dizendo que você não é missionário, porque você não tem programa de rádio, não tem programa de TV? Você é missionário. Tem que dizer: eu sou o que Jesus disse que eu sou, irmão. Quem morreu na cruz por mim foi Jesus. Entende? Então, irmãos, Pedro passou por muitas perseguições. E outra coisa, Jesus mostra o mistério aqui: eu edificarei a minha igreja. Olha só, que coisa forte. Os católicos falam: Pedro é a pedra da igreja. Não. Salmo 118, 22, diz que é Jesus. E Paulo fala em Efésios 2, e versículo 19, aliás 22, que todo edifício bem ajustado cresce como edifício de Deus, do qual Cristo é a principal pedra. Entendeu? Então não é Pedro. Jesus está falando de uma revelação aqui. Meu Pai te revelou: eu sou Cristo, eu sou a pedra. Você é a segunda pedra, Pedro. Eu vou te provar que Pedro é a segunda pedra depois de Jesus. Vou te provar. E outra coisa, o tema da nossa mensagem é as portas do inferno. Pedro, irmão, depois daqui, Satanás lutava para acabar com a vida de Pedro. Se você pega, sabe por quê, irmão? Porque Pedro, ele sempre teve uns grandes momentos de Jesus na terra. Se você pega Mateus 10, 2, o primeiro discípulo que aparece na descrição de Mateus é Pedro. Marcos também, Pedro. Você vê Lucas, Pedro é o primeiro. E João também diz, é Pedro. Pedro é tão importante que no Monte da Transfiguração, em São Mateus 17,
Pedro, Tiago e João. Parece Pedro primeiro lá. Ele vê Jesus, vê Elias e Moisés. Se você pega no capítulo de número 15, verso 5 de 1 Coríntios, você vê Pedro sendo o primeiro a ver Jesus ressuscitado. E depois os 12. Pedro, irmão, depois que Jesus foi para o céu, foi Pedro que trouxe, que entrou primeiro no tabernáculo, leu o capítulo 1, verso 13 de Atos. Ele entra no cenáculo liderando a igreja indo orar. É Pedro que quando toma a palavra para poder consagrar um irmão a pastor, Pedro é o primeiro que fala. O que acontece em Atos 2? Depois do Pentecostes, Pedro começa a pregar. Mas esse Pedro agora, irmão, não é o Pedro que traiu Jesus. Não é aquele homem que teve medo de morrer. Não é aquele homem que Satanás disse, deixa eu peneirar ele. Esse Pedro agora, Satanás pode peneirar o que quiser, que ele vai sair aprovado. Esse Pedro agora tem um timbre como o de Davi. Nos dias de Pedro, se você pega o capítulo 15 de Atos, você vai ver que ele cita uma passagem que foi falada pelo profeta Amós, que Deus ia edificar o templo antigo da casa de Davi. É porque não dá tempo para falar, irmãos. Olha só o que Pedro fala. E olha só, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Quando isso acontece? No tempo de Pedro. Então Pedro era esse Davi. Um homem sensível ao coração de Jesus. Um homem que Satanás conhecia o coração dele. Ele é nervoso, mas ele é fiel. Ele negou Jesus 3 vezes, mas ele vai ser um grande pastor. É ele que encontra Jesus. É ele o único que desce de cima do barco. É o único entre todos que tenta andar no mar da Galileia. E outra coisa, debaixo de chuva. Hoje é o pastor da igreja. É ele que vai nas madrugadas orando, enquanto o mar está açoitando a igreja. É o pastor que sente no ombro o peso do ministério. Você que fala do pastor, meu irmão, vai se converter. Para de criticar o pastor, porque o pastor hoje representa Pedro na terra. Ele tem a chave, e a Bíblia diz, a chave. Se ele consagrar o irmão aqui é evangelista, é evangelista. Fica olhando o tamanhozinho dele, que não tem uma multidão não, é Pedro na terra. Se ele falar é pastor, irmão. Jesus fala, amém, meu servo. É pastor. Chegou o tempo dele? Chegou, Senhor. Amém. Consagra. É diácono, está separado? É diácono. E ai daquele que levanta, irmão, contra aquele que é Pedro na terra. E esse homem, irmão, sofreu muitas perseguições. Antes de Pedro se converter, você vê que Jesus não chama Pedro de servo, chama ele de apóstolo. Igual muita gente é pastor, mas não é servo. Tem pessoa que é pastor, prega bem, tem canais na internet, mas não serve a Deus. Vê uma mulher de perna grossa, vê uma oportunidade de droga, uma oportunidade de encher a cara, ele está ali dentro. Um dos maiores congressos da Assembleia de Deus, irmão, Gideões Missionários, não tem que falar, pastor Civino reclamando que muitos pregadores e cantoras em pecado. Então você pode ser ministro, mas não pode ser servo. Você até pode ser membro e ser servo, mas ser servo é uma qualidade de quem obedece a Deus. Por isso que Jesus vai falar em São Mateus 7, diz, verso 23, eu nunca vos conheci. Você foi usado, mas pois é. O que você tornou minha casa? Casa de comércio? Ficou rico, né? Vendeu tijolinho, relógio da bênção incessante, botou porta dentro da igreja para o povo entrar e passar. Fez tanta coisa, né? Qual é o seu propósito? Quantas almas você ganhou? Ah, Jesus, tanta gente prosperou. Prosperou. No meu tempo, eu também multipliquei pão e peixe e ninguém se converteu. Aleluia. Pedro, irmão, era de Cafarnaum, a terra mais ingrata da Bíblia Sagrada. Jesus chegou a morar em Cafarnaum, chegou a curar enfermos, expulsar demônio, e ninguém quis se converter. Jesus disse em Mateus 11, na terra de Pedro, ele falou, olha, Tiro e Sidom
Sodoma e Gomorra vão ter menos rigor do que vocês. Pedro era de uma terra, irmão, como Santa Rita, como o bairro Universal onde eu moro, como todo o Espírito Santo. Jesus está aqui, mas o povo só quer a bênção. Quando o marido larga a cachaça e fica carinhoso, deixa de vir para a igreja. Agora, quando ele fica violento, tem aqui pedir oração. Quando o filho larga a droga e fica tudo ok, você pode chegar ali domingo. Está ali comendo frango com batata e ouvindo a Amada Batista. E a igreja de Deus abandona. Pedro, irmão, é uma pessoa que Jesus fez a pergunta a ele 3 vezes. Você me ama, Pedro? Tu sabe, Senhor. Se Jesus fosse outro, você jogava, rapaz, deixa de ser hipócrita. Você me negou 3 vezes. Você não conseguiu expulsar certa casta de demônio. Só Deus te fazia pergunta, você não entendia nada. Então Jesus, irmão, não cobrava de Pedro aquilo que ele não era. Então Deus não vai te cobrar uma coisa que você ainda não é. Deus não vai cobrar você uma conversão que você ainda não tem. Se você não aguenta a piscada de olho de uma mulher, Deus não vai permitir Satanás botar uma mulher nua na porta da sua casa, não. Se você não aguenta uma propina de 10 reais, ninguém no seu emprego vai te oferecer uma promoção se você entrar no sistema de corrupção, não. Eu já passei por várias coisas assim, não me conte. Me tiraram até do carro onde eu estava na empresa, pode me botar para varrer chão, mas não entro no sistema de vocês. Deus quer pessoas, irmão, como Pedro. Pedro, se você for olhar a cultura dele, o diabo mostrava um caminho para ele. Você pode ser rabino, você já é zelota. Estuda, aprende, cresce. Aqui é o mundo. Mundo para crentes que cantam, e tem muitos, irmãos, igual alguns por aí que a gente já ouviu falar, começou na carreira gospel, depois foi cantar para o mundo. Pregadores que deixaram de ser pregador para ser ator. Então as portas do inferno, engraçado que Jesus fala porta, e não fala uma porta. Porque são várias. O que é porta, irmão? Para que serve a porta? É entrar e sair, não é verdade? Então você tem acesso às coisas do mundo. Se você for ver, irmão, hoje tem 10.000 religiões no mundo. Religiões fortes. Algumas delas assinaram tratado com a besta, que é o Papa Francisco, um deles, né? E igrejas, irmão, também estão assinando tratado, anglicana, presbiteriana e tantas outras. Então aí as portas do inferno. Está aí o Henrique Cristo, está aí o tal do José de Jesus de Miranda, que ele falava que ele não ia morrer, ia ser glorificado, morreu de cirrose. Mês passado, de tanto beber álcool, e as pessoas acreditavam que ele era um porto seguro. É igual Maradona, fundaram a igreja para ele, fizeram uma estátua de ouro em homenagem a Maradona. E você sabe onde estava Maradona nessa época? Ele estava, irmão, se curando de problema de droga. Maradona estava tão carente da bênção como aqueles que estavam pedindo a bênção a Maradona. Hoje em dia, santos são portas do inferno. Falsos pastores são portas do inferno. Vai conversar com Masaharu Taniguchi. Vai conversar com homens que defendem a doutrina do reverendo Moon. Vai conversar com gente neopentecostal. Quando ele tiver de chinelinho de dedo é porque você está em pecado. Vocês são portas do inferno. Pessoas que tornam a casa de Deus em comércio, transformam nós em clientes e eles em empresa. Nós temos, irmão, que em nome de Jesus, parar de ficar buscando portas. Nós temos que buscar uma porta que é Jesus Cristo. O capítulo 10 de São João. Os pastores de hoje tinham que ler o capítulo 10 de São João. Jesus fala, eu sou a porta. Aquele que não passa por mim é ladrão e salteador. Qual é a porta que é Jesus? É a porta estreita. Os critérios de ser um pastor não implica em ele ter uma multidão, e sim ele viver e pregar a verdade. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte, o manual correto do evangelismo é o testemunho. Sabe por que a igreja do passado ganhava mais igrejas do que hoje? Que hoje nós estamos uma vergonha. Que antigamente o povo andava no temor. Hoje em dia os crentes, você vê eles na rua xingando, jogando fliperama, namorando com moça que não é crente, caindo na fornicação. Você vê crente de bermuda, crente jogando capoeira junto com os ímpios. Você vê eles lutando jiu-jitsu. Você vê eles falando. O verbo, a maneira de se expressar de muitos jovens é igual do mundo. E eles falam, temos que fazer de
tolo para ganhar os tolos. E ele se faz de tolo e não ganha ninguém. A Igreja Católica no passado tinha os padres que fumavam, bebia, ia para a festa mundana. Eles não ganhavam ninguém e a igreja ficava difamada. Segundo Pedro 2, olha só Pedro falando, que por causa desses falsos crentes, seria difamado o caminho da verdade. Eles tornariam a casa de Deus em comércio. A Bíblia diz ainda por Pedro que eles amontoariam comichões no ouvido. Aliás, Paulo falando. Pessoas, irmão, que adotou aquela doutrina, não, eu quero ouvir o que ele tem para falar. Mas a Bíblia está falando outra coisa. Não, eu quero ouvir ele. Eu não quero a Bíblia, eu quero ele. Na Rússia, Sergei Turov, uma das grandes portas do inferno lá, quando você prega Jesus na praça, ele fala, pode parar. Já temos o nosso Cristo. Quem é? Sergei Turov. Nós seguimos a ele, pode parar por aí. Pessoas, irmão, que se afastaram da Bíblia. Pessoas que não reconhecem Jesus. Pessoas como Gamaliel, que tem muito conhecimento teológico. Mas quando vê um homem como Pedro sofrer, ele diz, cuidado. As palavras de Pedro incomodaram até o espírito de Gamaliel, que foi mestre de Paulo. Pega o capítulo 5, verso 29. Pedro, junto com os discípulos, ele diz assim, nos importa mais temer a Deus do que aos homens. A mente de Gamaliel viaja no tempo dos apóstolos e fala, o reino de Deus sofria perseguição naquele tempo. Eles possivelmente estão servindo a Deus. O que é que o nosso testemunho, irmão, está projetando para o mundo? O que é que as pessoas pensam de nós como crentes? Agitadores, gritadores, puladores, campanheiros, o quê? Tem lugar, irmão, que o diabo não se incomoda se encher, porque é porta do inferno. Tem igreja aí, irmão, que vira uma umbanda, gente girando, caindo no chão. E os crentes dali, irmão, não aprendem nada. Sai dali, irmão, com a cabeça cansada de tanto girar. Sai dali, com o ouvido quase estourando de tanto pregador gritar no ouvido dele. Sai dali, irmão. Eu já vi casos assim, da pessoa girar no alto e bater a cabeça no chão. E o povo dizer que estava arrebatado. Só se for para o inferno, né? Você consulta aquela pessoa, vem cá, irmão, a senhora caiu. Ela foi no céu ou no inferno? Porque todo arrebatamento Deus mostra alguma coisa. Eu não vi nada, eu estava caído. Isso é obra de Satanás dentro da igreja. Cair no espírito é obra do diabo. Eu vejo pregadores grandes cair dentro da igreja, perdendo sentido. Eu já fui nesses movimentos, irmão. Não cair. Eu falei, eu desafio o pastor a fazer eu cair. Ele fez oração, caiu um monte de endemoniado lá, e eu não caí, fiquei acordado. A verdade é que até ímpio não cai, irmão. Porque às vezes ímpio tem uma visão melhor do que a nossa. Irmão, nós temos que voltar à simplicidade do Evangelho. Pedro era um homem como Davi. Foi ele que foi a segunda pedra, como nós somos pedra hoje. Sabe por que o ministério de Pedro crescia? Se você pega o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Saulo perseguindo a igreja. No verso 31, Pedro, ele vai para Liga e Sarona fazer obra de Deus. Pessoas recebem curas. A filha de Enéas, a Tabita, também chamada de Dorcas, recebe bênção, é ressuscitada, e o povo fala, fica com a gente, Pedro. Agora tem missionário, irmão, que chega na nossa casa, ele enche a barriga de carne de porco com macarrão, ele fala mal do pastor dele, ele critica A e B, e não fala nada de Deus. Fala mal da irmã que de repente não cantou bem, do pastor que não pregou bem, do pastor aqui que a igreja está ainda crescendo, mas não fala nada de Deus, irmão. A Bíblia diz em João 5:25, a Bíblia fala que aquele que é enviado por Deus fala as palavras de Deus. Pedro, quando ia fazer algo de Deus, ele ia para pregar o Evangelho. Pedro, irmão, ele tinha tanto poder, tanta unção de Deus. No capítulo 4 de Atos, você vê que é ele que sai lá fora para repreender os fariseus. Capítulo 5, é Pedro que repreende Ananias e Safira. E quem pastor covarde hoje em dia, irmão? Gente que o dízimo dele não é aquele, ele vai e bota lá o que ele quiser. Tem pastor que sabe da verdade e não repreende. Pastor medroso, e tem que falar, meu irmão, você tem que parar com essa vida. Obreiro que anda na prostituição, bebendo, aí o camarada passa um tempinho lá no mundo, aí volta,
só porque ele está, o pastor lá, eu sinto todo, eu já está usando, não, irmão, vai ficar aí, ó, para valorizar o seu cargo. Se você pega o capítulo 8 de Atos, você vê um Pedro corajosíssimo. Você vê Pedro chegar perto de Simão, e Simão era o ex-macumbeiro. Ele fala assim, rapaz, eu quero o poder que vocês têm, que vocês põem a mão na cabeça das pessoas, eles recebem o Espírito Santo. Como é que eu faço? Pedro fala, o seu dinheiro seja para a sua condenação. E quanto pastor, irmão? Igual soube de um apóstolo aí, cobrou 5.000 para botar a mão na cabeça da pessoa, para orar para a pessoa. Pedro não era capitalista. Pedro era um homem de Deus. Pega o capítulo 10 de Atos, ele passa por um arrebatamento de sentidos e não cai no chão não, ele fica olhando. Deus mostrar visões para ele. Tem pastores que perdeu essa visão, irmão. Anjo de Deus não aparece para crente carnal, a não ser que seja o diabo, né? E Pedro, ele, irmão, em todo o livro de Atos, você vê a ida dele até a casa de Cornélio. A fama de Pedro era tão santa que quando Cornélio viu ele, se dobrou diante dele querendo adorar Pedro. E tem pastor que quando chega na sua casa, você fala, pelo amor de Deus, tomara que ele não fale mal da esposa dele dessa vez. Tomara que ele não fale mal do círculo de oração. Tem pastor sedutor, que fala assim, irmão, eu estou tão mal no meu casamento. Eu já falei com Deus. Eu estou pensando em outra pessoa. Tem que ser alguém assim, que nem a senhora. Ele foi fazer a obra de Deus, irmão. Acabou de pregar, o fogo do céu caiu, batizou o povo, e eles foram batizados. A igreja aumenta quando você serve a Deus, como Pedro seguia. Pedro é o Davi, irmão, do Novo Testamento. Que Davi conhecia o coração de Deus, a sensibilidade do coração de Deus. Lê o Salmo 51. Aí você pega a vida de Pedro, ele conhecia o coração de Jesus. Por isso Deus deu 2 revelações para Pedro. É por isso que no capítulo 12 de Atos, você vê que Tiago é morto à espada, Pedro está preso e com a cabeça posta a prêmio. Pedro está tranquilo, irmão. Está descansando, fala, morrer é Cristo, o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas aí vem o arcanjo Miguel e fala, sai daí, Pedro. Não é sua hora ainda não. Sai. E a igreja, em constante oração, irmão, diz a Bíblia que eles nem acreditaram que Pedro ia sair. Igual você, irmão, você às vezes recebe livramento, milagre da parte de Deus e até a igreja às vezes não acredita. Deus, irmãos, ele usa pessoas como Pedro. Pedro deixou 2 epístolas para que a gente pudesse ler. Se você pega o capítulo 3, verso 16, da segunda epístola de Pedro, você vai ver que ele lia as cartas de Paulo. E tem crente, irmão, que ele não lê o livro do irmão aí se escrever. Não vou ler não, porque, não sei, ele não prega na televisão, não é famoso. Paulo já era um grande escritor. Mas tem gente, irmão, que ia falar assim, não leio. Você vê essas grandes igrejas hoje em dia, irmão, você só vê elas orarem por eles mesmos, igual teve um deles que morreu um tempo atrás. Não sei, eu duvido muito da salvação de um homem como aquele. Se você tomar santa ceia em qualquer igreja, você pegava 60 dias de banco na igreja dele. Parece que o pão aqui é do capeta, entendeu? Se você pregasse aqui, lá você pegava 70 dias sem descobrir isso. Igrejas legalistas. Então, Pedro não era assim. Pessoas assim, quando eles estão no auge, na televisão, eles falam, vamos orar pela nossa igreja. E ora pela igreja dele, pelos ímpios, e as pessoas que não são da igreja dele, não tem salvação para eles. Então tem gente assim, irmão, que são portas do inferno. Pessoas que são egoístas. Eu sou pastor. Teve um pastor aí, conhecido, que ele falou, se não seguir a minha visão, não vai crescer, minha igreja tem 9 milhões, tem que fazer do jeito que eu faço. Acordar 3 da manhã para orar, subir um monte para consagrar. E o que tem de crente, irmão, que imita, e a igreja desses crentes continua vazia. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Um dia o pastor Miles Murrow estava falando sobre o ministério de cada pessoa. Ele está falando que as aves não sabem nadar e os peixes não sabem voar. O dia que uma águia, olhando o peixe,
Fala assim, poxa, ele nada tão bem, eu acho que eu consigo fazer isso. O dia que ela entrar dentro d'água, ela morre. Então, irmão, não queira, você pode dizer que Paulo, no capítulo 2, verso 9 aos Gálatas, ele chama Pedro, Tiago e João de coluna. Ele não tentava ser como Pedro. Ele fazia a obra como missionário. Pedro era pastor. Agora tem gente, irmão, querendo fazer a obra que não é para ele fazer. Se Deus não te chamou para ser pastor, você não é pastor. Não porque eu quero ser pastor. Eu conheço irmão que é pastor por dizer, ele é um evangelista, ele nem para na igreja. Vive pregando, não para na igreja. Porque ele não é pastor. A instituição, a igreja, chama ele de pastor, porque ele fundou o ministério, mas nem ele toma conta do rebanho. Quem toma é outro. Porque ele não para, ele fica pregando. Então, irmão, não queira ser o que você não é. Glória a Deus. Olha o que Paulo falou aqui no capítulo 2 de aos Efésios. Ele diz assim, irmãos, todo edifício bem ajustado. Você pega, por exemplo, as bases disso aqui, se não tiver no prumo, no nível, não sobe não, vai ficar tudo torto, pode cair, né, pastor? Então tem muito crente, irmão, caindo na graça, caindo fora da graça, dizendo que é profeta. Deus está me mostrando. O que você viu, irmão? Eu estou chorando porque eu não vi nada. Não viu nada, irmão, não é profeta. Profeta, igual viu o profeta hoje, ele olhou para uma moça, passou tudo que Deus mostrou para ela. Ela falou, nossa, como é que você sabe isso? Agora tem gente que é adivinhão. Ele fica assim, quer ver? Aí a senhora está sem aliança, ele diz, Deus te mostra, o teu Isaac está chegando. Olha para o irmão ali e fala, irmão, eu vejo uma mala na sua frente. O senhor, eu vejo. Só conheci o que revelou que o irmão iletrado, coitado, ia rodar o mundo pregando o evangelho. Mataram o irmão de paulada lá em Nova Rosa do Tapete. E ele antes falou, eu vejo. Morreu. A viúva falou, eu queria achar esse profeta. Para falar só que lá no céu ele está fazendo missões, né? Não, irmão, não vamos acrescentar nada do que Deus não mostrou. O apóstolo Pedro era um homem que contribuiu com a cultura da igreja. O apóstolo Pedro escreveu 2 epístolas e ajudou a escrever o Evangelho de Marcos. O que é que você tem feito nos seus dias de folga? Você tem pego a Bíblia, feito um estudo, tentado meditar na Bíblia? Porque se você quer saber o segredo de ser um grande pregador, é meditar na Bíblia, irmão. Eu, quando praticava Kung Fu, eu era um lutador de Kung Fu muito bom. Entendeu? Era 5, 6 socos por segundo. Entendeu? Não era fácil, não. Chute, se pega na perna e quebra a perna. Se eu pulo no pescoço, jogo no chão e a tristeza. Então tem crente, irmão, que ele não medita nas escrituras. Ele chega aqui, ele fica pregando, daqui a pouco ele está pulando numa perna só. Daqui a pouco ele cai no chão, irmão, é mistério. É mistério, palhaçada. Palhaçada. Crente que entende de Bíblia, ele cita a Bíblia. Vai conversar com um advogado abalizado na lei. Ele cita a lei. Então nós, irmão, temos que parar com esse espiritismo dentro da igreja. Acabar com isso. Milagres acontecem naturalmente. Tá bom? É possível que enquanto você cante, Deus esteja curando a alma de alguém, ou até fisicamente. Acontece. Eu sou da Assembleia de Deus que às vezes pessoas endemoniadas caíam dentro da igreja sem ninguém expulsar. Você chegava aqui e via a pessoa se retorcendo igual porco no chão. Porque o lugar tinha o temor de Deus. Irmão. O irmão ia lá, expulsava o demônio. Mas tem igreja, irmão, que a pessoa chama um demônio para dentro da igreja. Que é Satanás! Nós estamos te desafiando! Amém? Eu vi um vídeo esses dias de um pastor lá na África, irmão. Lá fora tinha 3 pessoas desafiando ele para uma luta. Sabe como é que o pastor ficava? Assim, ó. Macumbeiro pegou o negócio, começou a jogar troço em cima dele, teve que vir irmão para ajudar ele, conseguiu expulsar o demônio. Mas ele ficou assim, ó. Para com isso, irmão. Chegar lá perto dele, o que foi? Faz o que você tem que fazer aqui. E deixar ele fazer a pimba dele, jogar troço no chão, joga assim de mim. Tem crente, irmão, que se ele vê uma guitarra riado na casa dele, ele, oh meu Deus! Irmão,
Ô, irmão! Olha pra mim, irmão! Ai, o diabo tá ali fora! Chuta isso aí, rapaz! Sabe por quê? A consciência dele, irmão, tá pesada. Ele está na igreja, não confessou pecado, anda com falsidade com os irmãos, por isso ele tem medo do diabo. Se ele pisar ali, ele fica todo leproso. Então, irmão, vamos passar a obedecer a palavra como Pedro. E você vai ver, irmão, que vão vir perseguições, porque Pedro passou por muitas perseguições. Você pega o livro de Atos, que não temos tempo para falar. Mas no capítulo 15 de Atos, vou finalizar agora. Pedro, olha só a importância do ministério de Pedro. Paulo e Barnabé, irmão, estavam discutindo porque alguns fariseus se converteram, aceitaram Jesus. Só que eles disseram assim: nós vamos servir Jesus, mas vamos fazer igual a igreja messiânica. Vamos circuncidar quem não é circuncidado. Vamos ter, todo mundo vai guardar a lei, mas vamos crer em Jesus. E Paulo fala: não, mas a circuncisão é no coração, é conversão e bate-papo, ninguém queria ouvir nem Paulo nem Barnabé. Pedro fala: irmão, aí, é o que Jesus falou, aquele que é pastor, as ovelhas do irmão, aí as ovelhas, ó. Pedro fala: olha, vocês estão querendo fazer a igreja carregar um jugo pesado que nem nós, nossos pais, aguentamos carregar? Para com isso, rapaz. Fala com eles para eles não fornicar nem comer comida sufocada. O mais do Espírito Santo completa. Sabe o que aconteceu? Acabou. Então, não queira fazer. Paulo estava querendo fazer o que só Pedro podia fazer, irmão. Pedro estava olhando para ele, gritando, aquela confusão. Quando Pedro fica em pé e fala: irmão, era a voz de Jesus ali, irmão. Era Jesus na boca de Pedro falando. Entendeu, irmãos? Então, vamos colocar no coração, irmão. O que Deus te chamou para ser, você vai ser. Diante de Deus você já é. Se você ainda não é consagrado, Deus vai tocar no pastor, você vai receber a consagração. Mas fica no propósito. Fica na vigilância. Você vai ver que Deus vai te honrar. Quantos creem assim, digam amém. Vamos orar agradecendo a Deus, irmãos. Andar sobre as águas, transportar os montes, tudo é possível ao que crer. Trazer à existência o que não existe, tudo é possível ao que crer. Creio tão somente, creio tão somente, creio tão somente. Tudo é possível em ti, tudo
tudo é possível.